Olá, eu sou a Caroline, sou estudante de Engenharia Civil da Universidade de Santa Cruz do Sul e hoje vim falar sobre o estudo de técnicas para corrigir a aderência em revestimentos argamassados sobre estrutura de concreto armado. Nossos objetivos são propor uma técnica eficiente e menos onerosa, contribuir para soluções sustentáveis na construção civil e avançar no conhecimento técnico e normativo sobre a revitalização de fachadas argamassadas com soncavo. Falha de execução e escassez de mão de obra qualificada nos levam a custos elevados de manutenção e a necessidade de alternativas mais práticas, econômicas e sustentáveis quando comparada à demolição e substituição total do revestimento de fachada, além do estudo do potencial da resina epóxi. Os revestimentos argamassados em fachadas possuem a função de proteção contra os agentes externos e a valorização estética das edificações. Existem alguns problemas recorrentes que vêm da falha de execução e a escassez da mão de obra qualificada frente a esse serviço, que nos trazem algumas patologias, como fissuras e principalmente o soncavo, que está relacionada à perda de aderência entre o substrato e o revestimento argamassado. Como consequências, temos a redução da durabilidade, maior custo de manutenção e riscos à segurança. A aderência está relacionada à rugosidade da superfície de aplicação, ao grau de absorção do substrato, à retração da argamassa, presença de agentes desmoldantes, variações térmicas e higrotérmicas, além de falhas construtivas. A injeção de resina epóxi surge como um método de recuperação sem remoção total desse revestimento. A sua necessidade vem a partir do ensaio de percussão para a identificação desse soncavo, a perfuração e limpeza desse local e, posteriormente, a injeção da resina epóxi. É essencial verificar a compatibilidade entre a resina e o substrato também que vai ser aplicado. As resinas são polímeros que, depois do tempo de cura, adquirem rigidez e estabilidade. Na construção civil, ela é muito usada para reparos adesivos e reforço estrutural. A resina epóxi possui uma alta resistência mecânica, excelente aderência a diferentes substratos, uma baixa retração, que é uma propriedade importante nesse quesito, e a viscosidade adequada para penetrar as cavidades. Nós moldamos placas de argamassa sobre concreto e fizemos alguns dispositivos para simulação desse soncavo, que nesse caso foi o envolvimento dessa placa de concreto no plástico para que não houvesse aderência. Após o tempo de cura da argamassa, foram feitas perfurações com diâmetros de 6 e 8 milímetros, foi feita a limpeza dessas cavidades e, posteriormente, foi feita a injeção da resina epóxi. Aqui nessas fotos a gente consegue ver as placas envolvidas nesse plástico, né, e posteriormente as placas já moldadas. Inicialmente foram moldadas placas de 2,5 cm e 5 centímetros de altura, para que a gente pudesse avaliar essa diferença na hora da injeção de resina. E aqui a gente possui uma foto da injeção da resina mesmo. Inicialmente seriam testadas dois tipos de resina, com essas variações de espessura. Com o decorrer da pesquisa, a gente acabou analisando e serão testadas agora quatro tipos de resinas, com a espessura de 2,5 cm. Aqui também, após o tempo de cura dessa resina, são feitos os ensaios de arrancamento, que a gente teve alguns problemas inicialmente, que a gente já tem feito pesquisas para que pudesse melhorar, que foi o esfarelamento dessas placas ao cortar com a serra-copo, a baixa fixação das pastilhas pelo acúmulo de água e poeira, levando em consideração que havia o plástico no substrato dessa argamassa, teve um problema na absorção de água, que já está sendo corrigido, e problemas na perfuração também, que inicialmente estava sendo feita com uma furadeira manual e agora a gente já corrigiu para uma furadeira de bancada, o que nos trouxe um pouco mais de estabilidade. Alguns resultados prévios nos fizeram perceber que as brocas de 6 milímetros acabaram não atingindo a resistência que a gente esperava, e alguns dos furos das brocas de 8 milímetros nos atingiram esse resultado. Porém, ainda foi uma quantidade muito baixa, devido aos problemas que a gente acabou enfrentando durante o processo, que já estão sendo corrigidos. A injeção de resina epóxi é uma técnica viável e menos onerosa que a substituição total, porém ainda requer muitos ajustes quanto aos adesivos utilizados, às condições de aplicação e à resistência aos ciclos térmicos, além de necessidades de mais pesquisa sobre a compatibilidade, a durabilidade e os impactos ambientais. Também é necessário o avanço normativo para padronizar essa técnica, que ainda é muito nova. Muito obrigada.